Marcos 8, do 34 ao 38. Mas antes de nós adentrarmos nesse texto, vamos ver o que nos diz alguns versículos anterior a ele. Vamos ver o que nos diz o versículo 31 ao 33. Jesus ali prediz a sua morte e ressurreição. Ele diz: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então nós podemos perceber aqui nessa atitude de Pedro o humanismo, né, do ser humano, onde os olhos do ser humano de fato está. E como Jesus mesmo disse aqui, arreda Satanás porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então o ser humano, ele está de fato voltado suas mentes e seus corações para o que é terreno, para o que é material. Como o texto mesmo diz, Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. É como se ele dissesse: chega aqui, Jesus, não vai acontecer isso contigo, né? Cruz, sofrimento, rejeição, longe do Senhor tais coisas. Pedro estava olhando tão somente para o que era humano e terreno, mas o Senhor Jesus, ele sabia da sua missão, sabia que ali na cruz estava a redenção de um povo que ele tinha não somente chamado, mas também escolhido. E vamos ler então o que nos diz Marcos 8, do versículo 34 ao 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecaminosa e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, nós estudaremos nessa manhã essa passagem que de fato traz grandes ensinamentos para as nossas vidas. E diante desse texto, quero dizer aos irmãos que a caminhada da fé, ela não nos traz somente um ar de felicidade, mas nós temos que assumir o peso da renúncia e de carregar a nossa cruz. E isso implica em abrir mão da nossa própria vontade. O Senhor Jesus, ele inicia essa passagem colocando um sujeito indefinido, indeterminado. Ele não coloca um alvo, um gênero, uma etnia, uma classe social. Pode ser preto, branco, rico, pobre, crianças ou velho. Um grande pregador da sua época, Thomas Watson, ele disse que a autonegação é o fundamento da piedade e da vida cristã. E se isso não for bem colocado em nossa vida, todo o edifício da nossa piedade cairá. Então, a autonegação, de fato, nós temos que nos avaliarmos, porque depende disso, né? Depende desse entendimento, dessa autonegação, todo o resto. E no grego, ele nos diz com mais ênfase o que significa esse negar-se. Ele diz abster-se, renunciar,
desconsiderar todos os meus interesses e prazeres da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Mas se alguém decide a Jesus e seguir após ele, as coisas começam a se afunilar, começam de fato a apertar. Se alguém não quer negar a si mesmo, esse alguém não pode ser um discípulo de Cristo. Se por um lado no início nós temos um sujeito indefinido, por outro lado, esse alguém que decide ir após Cristo, ele vem como está, mas não permanece como chegou. Seguir após Jesus é abrir mão de nossos sonhos, metas e até valores que nós julgávamos ser os melhores. Vamos ver o que nos diz Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Então toda a justiça do homem, tudo aquilo que nós, muitas das vezes achamos que é o melhor, não passa de trapos de imundícia. E Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos o Evangelho, nós não ficamos apegados a coisas velhas. Mas assim como Paulo, nós devemos de fato olhar para a frente e perceber que lá na frente nos aguarda algo muito melhor. Então isso nos faz seguir e perseguir esse alvo. Negar a si mesmo vai além de recusar os nossos prazeres. Devemos negar a nossa autoconfiança, desligar o nosso eu, tapar essa voz que nos apresenta as vontades e os desejos que na maioria das vezes só nos afastam de Deus. Como Paulo mesmo disse: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse está sempre diante de mim. Então, de fato, meus irmãos, só uma ação soberana e sobrenatural de Deus para que a minha e a sua vontade seja rendida a Ele. Nós temos que nos voltar contra os nossos desejos e as nossas vontades pecaminosas, na certeza também que a vitória é certa. Devemos nos lembrar também que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque o mundo está aí fora, O diabo, a Bíblia diz que se nós resistirmos a ele, ele vai fugir de nós. Mas a nossa carne, ela está sempre conosco. Deita conosco, acorda conosco. Então, a nossa maior luta é contra nós mesmos, nossos desejos e as nossas vontades. Tome sobre si a sua cruz. E isso não é um dia, são todos os dias. E aí você me segue. Essa é a proposta de Cristo. E com isso, ele tira o pecador do lamaçal do pecado. E se esse alguém, que outrora, quando nós iniciamos o texto, percebemos que é um sujeito indeterminado, ele passa a ter então uma identidade. E que identidade é essa? De ser chamado, de ser feito filho de Deus. Então, tomarmos a nossa cruz faz com que nós nos identifiquemos com Cristo no seu sofrimento e no seu sacrifício. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o cristão ele deve entender que ele honra e glorifica a Deus com os seus corpos,
Gálatas 2:20 também nos diz: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo, de fato, ele entendeu muito bem essa mensagem, né? De tomar a sua cruz, de se negar a si mesmo, pois ele diz: já não sou eu quem vive. Então Paulo se esvaziou dele mesmo para que Cristo não somente vivesse, mas reinasse na sua vida. E como ele disse, e esse viver agora na carne, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E só foi possível, né, essa renúncia de Paulo, por essa fé que ele tinha no Filho de Deus, que fez o quê? Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso foi o que Cristo fez, não somente por Paulo, mas por mim e por você. Então, com a nova vida, se tem uma nova prioridade, a fé. Por mais que o mundo venha contra mim e contra você, para nos fazer desistir, ou até mesmo tentar abandonar a nossa fé, nós devemos prevalecer. E então nós poderemos dizer como Paulo disse, em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, o Senhor Jesus, ele nos convida, irmãos, para morrermos, morrer para o nosso eu, morrer para a nossa carne, para os prazeres que o mundo nos oferece e viver, então, uma nova vida. Nada desse evangelho distorcido que muitas das vezes é colocado aí, colocando o homem em pé de igualdade com o Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo fazendo desse homem superior a ele. O homem determinando o que Cristo deve fazer ou deixar de fazer em suas vidas. O barro, ele não diz ao oleiro o formato que ele quer ser, mas é o oleiro quem determina. Quer vir após mim? Tome a cruz, negue-se a si mesmo. E nós temos o maior exemplo de autonegação: o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ver o que nos diz 2 Coríntios, versículo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Ele diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Então, de fato, ele sendo Deus, né, se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua glória, como a Bíblia mesmo diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou e caminhou com o povo pecador, inimigos de Deus. Então nós temos aí o maior exemplo de autonegação. O Senhor Jesus, ele se esvazia dele mesmo. Em 2 Coríntios 4,17 também ele nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós grande peso de glória, acima de toda comparação. Então nós, de fato, não podemos negociar valores eternos com as facilidades passageiras dessa vida que muitas das vezes é nos apresentada. A cruz, ela produz em nós perseverança de glória eterna. Podemos dizer que é símbolo de sofrimento, de angústias, mas também é símbolo de glória e de redenção.
E de fato, nós temos que estar com os nossos olhos voltados para o que é eterno. O versículo 36 de Marcos 8, ele diz: de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria um homem em troca da sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que daria o homem em troca da sua alma? O ser humano, por mais rico que ele seja, a sua riqueza de fato não pode comprar a redenção da sua alma. E o Salmos 49, versículo 8, vai nos dizer isso. Ele diz: pois a redenção da alma deles é caríssima demais, e cessará a tentativa para sempre. Caríssima demais. O ser humano de fato não pode pagar o preço para a redenção da sua alma. Ele diz: cessará a tentativa para sempre. Então, não tem nada que eu e você possa fazer para remir a nossa alma da condenação que já estava posta a nós. E aí, diante disso, então, o que nós podemos fazer? Nós nada. Entra, então, a obra redentora de Cristo no Calvário. De fato, nós não podemos e nem poderíamos pagar o preço, mas Cristo pagou por nós. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço da minha e da sua redenção. O preço do sangue do cordeiro sem defeito e sem mácula. Necessitou o Senhor Jesus se esvaziar de si mesmo, vir até nós nesse plano de redenção para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, o apóstolo João, em suas visões ali em Apocalipse, capítulo 5, versículo do 1 ao 5, vamos ver o que nos diz. Apocalipse 5, do 1 ao 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, meus irmãos, Cristo, ele venceu por nós. De fato, ele é digno de abrir esse livro, o Cordeiro Santo, sem defeito. Ele pagou esse preço por mim e por você. Então, meus irmãos, não abandonemos a nossa cruz. Carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo, e de fato nós possamos viver uma vida que glorifique ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que essa vida é uma vida de renúncias de nós mesmos. Esqueci de falar o título: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, pois foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. E não somente chamou, né? Porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E dentre esses poucos estamos nós, que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus assim nos abençoe com a porção da sua palavra. Baixemos nossas frontes, vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, sendo confrontados a negar o nosso eu, a nossa própria natureza, e vivermos uma vida de abnegação da nossa vontade, para que o Senhor reine em nossas vidas.
que o Senhor esteja a nos ajudar nessa jornada, que de fato nós possamos dispor toda a nossa vida, todo o nosso viver a Ti, Senhor, nos deleitando nas Tuas verdades, na Tua palavra, que é santa e agradável, na certeza que a cruz que nós carregarmos traz para nós não somente o sofrer, mas um peso de glória e glória eterna. Nós Te rendemos graças por tudo, Senhor Deus, e Te pedimos que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, como a Tua palavra mesmo diz, que é dia a dia.